Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Na carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 4, nós podemos ler o seguinte, no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Queria chamar a sua atenção para o que vem a seguir, o versículo 17, o versículo 18 e o 19. Da primeira carta do apóstolo São Pedro, do capítulo 4. Está escrito assim, porque já é tempo, observe, já é tempo de começar o julgamento, ou seja, o juízo, pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. Você notou, meu irmão, minha irmã, que aqui está dizendo que já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus? O julgamento da casa de Deus já começou. O julgamento começa por nós. Quando ele diz julgamento da casa de Deus, ele está falando do julgamento da igreja. Porque ele diz, se primeiro começa por nós. Nós quem? A igreja. Então veja que na época do apóstolo Paulo, assim que começou a igreja do nosso Senhor Jesus aqui na terra, já começou o tempo do julgamento da casa de Deus. E vem primeiro por nós. E isso nós podemos ver claramente no livro do Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, do apóstolo São João, ele é o livro de juízo, de julgamento. Nós podemos ver Deus julgando Israel. Deus julgando as nações, os ímpios, o anticristo. Mas qual o julgamento que vem antes no livro de Apocalipse? O da igreja. O julgamento da igreja está no capítulo 2 e no capítulo 3, onde nós vemos a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Leia essas 7 cartas e me responda, o nosso Senhor está julgando estas igrejas ou não está? Ele está, é um julgamento. E nesse julgamento, as igrejas elas recebem elogios e recebem também reprovações. Recebem sentenças, advertências, chamado ao arrependimento. Minha amiga, meu amigo, o juízo da casa de Deus, ele é visto aqui em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Quis o Senhor Jesus mostrar o julgamento sobre essas 7 igrejas da Ásia, como um exemplo de todo o julgamento que acontece em todas as igrejas. E nós ficamos pensando o seguinte, será o que o Senhor Jesus está dizendo a respeito da nossa igreja, da onde congregamos? Será que tem o abandono do primeiro amor?
onde o Senhor Jesus ele diz para Éfeso voltar às primeiras obras. Será que tem prostituição dentro da igreja, como na igreja de Tiatira, onde havia adultérios e prostituição, onde havia uma falsa profetisa? Será que há isso dentro da onde nós congregamos? Será que o Senhor Jesus está nos chamando ao arrependimento? Minha amiga, meu amigo, o que será que o Senhor Jesus está dizendo para nós, para a igreja na qual nós congregamos? Com certeza, se nós o buscarmos, Ele vai nos mostrar o que há de errado. Ele vai nos mostrar o que estamos fazendo certo e com certeza devemos continuar fazendo. Com certeza, Ele vai nos chamar ao arrependimento. Ele vai dizer que conhece as nossas obras. Ou seja, aqui está um exemplo. Aqui está revelado o julgamento que o Senhor Jesus faz da igreja. Ele está atento a tudo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Veja a descrição do Senhor Jesus aqui no capítulo 1 e veja que o Senhor Jesus ele está aqui glorificado, todo-poderoso, para julgar a sua igreja e depois julgar esse mundo, julgar Israel também. Será que na igreja que nós congregamos tem heresias? Tem mentirosos? Será que receberíamos só elogios? Ou só reprovações? Ou ambos? Minha amiga, meu amigo, é para se pensar. É para se humilhar diante de Deus. Porque o julgamento, ele vem. Jesus disse para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não breve a te virei, tirarei do seu lugar o teu cadiçal, se não te arrependeres. Aqui está uma sentença. Eu vejo o Senhor Jesus dizendo sobre a profetisa Jezabel que estava em Tiatira: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Veja, minha amiga, meu amigo. Veja o que o Senhor Jesus diz para a igreja de Filadélfia, que só recebeu elogio. Olha só: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adoram prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha o julgamento aí. Para a carta de Laodiceia, veja o que Jesus está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus ama a igreja. O fato dele amar a igreja não impede que ele castigue. Pelo contrário, é porque ele ama que ele castiga aqueles a quem ele ama. Agora, cabe a nós sermos zelosos e nos arrependermos quando estivermos errados. Para a igreja em Sardes, Jesus diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Veja que o nosso Senhor, ele é manso, ele é humilde, mas ele julga e peleja com justiça. O nosso Senhor, ele julga e peleja com justiça. Não é isso que está escrito em Apocalipse 19:11? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Veja, meu irmão, minha irmã, que o nosso Senhor Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele sofreu muito e nos comprou por um bom preço, comprou a sua igreja por um bom preço, preço de sangue derramado na cruz. Mas hoje, o nosso Senhor está glorificado e todo-poderoso, à destra do Pai. E João viu como está Jesus. Em Apocalipse 1, do versículo 11 em diante, leia e veja como está o nosso Senhor hoje, poderoso, todo-poderoso. E ele já iniciou o julgamento, e o julgamento começa pela casa de Deus, como disse o amado apóstolo São Pedro, aqui no capítulo 4 de sua epístola. Já começou o julgamento. Depois que acabar o tempo da igreja, a igreja será arrebatada. Então o Senhor Jesus, o Cordeiro que venceu o leão da tribo de Judá, há de abrir o livro selado com 7 selos e vai se começar o julgamento das nações. A ira de Deus será derramada sobre esse mundo. Mas, por enquanto, o Senhor está julgando a sua igreja. Que nós possamos ter temor no nosso coração e servir o Senhor Jesus com temor, com muito temor no coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos temer a Deus, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus é amoroso, mas Ele castiga, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Assim como um pai corrige o seu filho, porque ama o seu filho. Por isso que Ele corrige. O pai, a mãe, corrige o seu filho. Às vezes castiga o seu filho porque Ele ama. Assim também o nosso Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos disciplina, nos castiga. Hoje nós vimos que o livro do Apocalipse, ele é o livro do julgamento. E que assim como o apóstolo Pedro disse que o julgamento começa pela casa de Deus, o livro de Apocalipse também começa o julgamento pela casa de Deus. Guarde isso no teu coração, minha amiga, meu amigo. Deus abençoe. Aqui seu amigo Pastor Eliezer, de Codesburgo, Minas Gerais. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.